A gente vai resolver alguns problemas envolvendo as leis de Faraday, porque eu sempre estou reforçando esse aspecto, né? Existem duas formas de enunciar. Na verdade, aqui seria melhor duas formas de enunciar a lei de Faraday, né? Mas eu tenho uma forma diferencial, né, da lei de Faraday, que é mais difícil trabalhar com ela, né? Então, eu tenho uma forma diferencial, né, e essa que eu vou utilizar agora, que é a forma integral. Ora, o problema que eu vou resolver aqui agora, ele é muito importante para entender a geração de energia elétrica, né? Determine a força eletromotriz induzida numa espira plana de área A, quando ela executa um movimento de rotação com velocidade angular ômega, vou destacar aqui, numa região na qual existe um campo elétrico uniforme e que vamos designar por B0, né? Então, é isso. Eu tenho, por exemplo, uma espira retangular, né? Mas isso não é importante a forma aqui da espira, porque só depende da área, na verdade, da espira, né? O fato é que eu tenho uma espira, né, que está num movimento de rotação com velocidade angular ômega. E nós queremos calcular essa grandeza física aqui, não é? Que é a força eletromotriz. Não vou aqui definir a força eletromotriz como integral de caminho do campo elétrico, porque, na verdade, o que é pedido é a força eletromotriz, e a gente sabe que essa força eletromotriz ela é igual a menos a derivada do fluxo do campo B, né, com respeito ao tempo, é a taxa de variação instantânea do fluxo do campo B, né? Nós temos um campo B que é um campo B uniforme, na realidade, né? E essa espira é uma espira plana, né? Ora, o fluxo do campo B é dado por essa integral. Veja, esta área não é uma área fechada, né? É uma área A, é a integral de B0, porque o campo B é uniforme. Eu coloquei aqui B0, mas em geral é B. No caso é B0, porque eu quero chamar a atenção para o fato de que esse campo é um campo uniforme. Consequentemente, né, eu posso escrever, por exemplo, considerando o campo B ao longo do eixo Z, né, eu posso escrever este campo B, né, 0 como sendo igual a B0 vezes K, porque eu estou considerando o campo B ao longo do eixo Z, né? Muito bem, então vamos aqui considerar essas definições, né? Eu quero lembrar de novo, né, que ao longo de uma superfície eu tenho em cada ponto um vetor normal à superfície. Aqui é esse N, aqui é esse N, aqui é esse N, aqui é esse N. E é claro que em cada ponto eu tenho um campo B, de acordo com essa figura aqui. Eu quero chamar a atenção para essa figura, né? Neste ponto, né, a normal forma um ângulo θ com o campo B. Isto, θ é o ângulo entre a normal e o campo B. Sempre. Isso aqui é em geral. Veja que aqui eu estou considerando uma superfície aberta, não é uma superfície fechada, né? Uma superfície aberta. Eu vou calcular o fluxo do campo B através de uma superfície, né? Agora veja, o nosso caso aqui é bem simplesinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto, né? Isso, da espira que está girando. Num determinado instante de tempo, ela forma um ângulo. Veja, a normal à espira. Vou de novo chamar a atenção para a normal à espira. A normal à espira, veja,
a normal a espira, está aqui. É claro que essa normal, ela é a mesma, né, ao longo desta superfície, porque é uma superfície plana, não há muito o que fugir disso, de forma que nesse ponto a normal é paralela a essa normal que eu acabei de desenhar aqui, né? É isto, né? Então, a normal forma um ângulo θ, né? E como o campo é uniforme e a normal é sempre a mesma, de acordo com essa figura que temos aqui também à direita, mas aqui estamos calculando o fluxo, na verdade, de um campo E, né? Mas não é nada difícil, né, se mostrar, aliás, é facílimo, na verdade, né, que o fluxo do campo B, né, que é dado por, agora, uma integral, né, e aqui envolve uma área A, mas é uma integral do campo B, que chamamos de B0, né, escalar N vezes ds. Isto, N é a normal à superfície, ds é o elemento de superfície da superfície. No caso, sendo uma superfície plana, aí depende muito da escolha de coordenadas. Se for uma espira retangular, né, então a gente deve escolher, né, as coordenadas como sendo x e y e ds, nesse caso aqui, né, ds é um elementozinho de superfície, e esse elementozinho de superfície ds, nesse caso, igual a dx vezes dy, né? Mas aqui não é tão importante essa integral. Por quê? B0 escalar n é igual a B0, pura e simplesmente, porque vezes o cosseno do ângulo θ, pura e simplesmente, né? Por quê? Temos essa figura aqui para ilustrar isso. Ou seja, B0 escalar n, como faz sempre um ângulo igual, né, é igual a B0 vezes cosseno do ângulo θ. Consequentemente, o fluxo do campo B, né, é igual a B0 vezes cosseno do ângulo θ. E agora aqui eu tenho uma integral sobre a superfície, né? Ou seja, eu tenho uma integral de superfície, que é a integral de ds, e essa integral de ds vai me dar a área da superfície. Consequentemente, concluo, né, que o fluxo do campo B, tá, quando eu tiro uma foto da espira, num determinado instante de tempo, é igual a B0 vezes cosseno do ângulo θ vezes a área. Tão simples quanto isso. Muito simples, na verdade, né? É esta a expressão que nós estamos querendo ressaltar. Muito bem. Então, veja, eu estou aqui de novo ilustrando, né, o que eu acabei de fazer antes, né? Se for uma superfície, né, como esta aqui, né, então o elemento, o campo B, né, ele é sempre paralelo, estou apenas repetindo, né? A ds, porque é paralelo a n nesse caso, mas no caso anterior forma um ângulo θ. De qualquer maneira, é essa a ideia, né? No caso que nós estamos interessados, B forma um ângulo θ com a normal, ou com ds, como queira, né? Muito bem. De forma que aqui, se a superfície for uma superfície plana, retangular como essa, a normal é a mesma. O campo B, né, ele é uniforme, ele tem sempre a mesma direção, né, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Então, o nosso problema aqui, né, é considerar cada elementozinho de área, e é claro que aqui nós estamos querendo
é calcular n escalar no caso B, né, que é B vezes cosseno do ângulo θ. Né? Ora, a espira, num determinado instante de tempo, né, ela forma um ângulo anormal dela, um ângulo θ com respeito a B, que está ao longo do eixo Z, como eu chamei a atenção antes. Né? Ora, o que temos então? É que esse ângulo θ, a rigor, ele é função do tempo. Ele é função do tempo, porque a espira está em movimento de rotação. Portanto, θ de t é igual a ômega-t, né, mais θ0, uma fase aqui inicial. Né? Ora, consequentemente, o fluxo do campo magnético, ele é também função do tempo, porque o fluxo do campo magnético, já deduzimos antes, é igual à área, né, da espira, né, vezes B0, o campo uniforme, vezes cosseno θ, mas cosseno θ, nós acabamos de escrever lá, o φ índice B, o tempo, né, é igual a A vezes B0 vezes o cosseno de ômega-t mais θ0, né, mais θ0. Tá aí. Agora, o que nós devemos fazer para determinarmos a força eletromotriz? Né? Lembrando que a força eletromotriz é igual a menos dφ do campo B dt. Então, o que nós devemos fazer? Derivar. Consequentemente, podemos escrever a seguinte expressão: epsilon é igual a menos A, B0 são constantes, então A, B0, né, são constantes. E agora aqui eu tenho que derivar com respeito ao tempo a função cosseno de ômega t mais θ0. Ora, a derivada da função, vamos colocar assim, né, da função cosseno θ é menos seno θ. É menos seno θ. Né? Quer dizer, d θ de cosseno θ é igual a menos seno θ. De forma que, fazendo essa derivada, eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho a derivada da função cosseno, que é a função menos seno de ômega t mais θ0. Pronto. E agora eu tenho que derivar o argumento aqui, que é ômega, derivada de ômega t. Consequentemente, a resposta é a seguinte: a força eletromotriz é igual a B0 vezes ômega vezes seno de ômega t mais θ0. E essa é, portanto, a resposta. É uma força eletromotriz que é periódica, não é? E ela depende do tempo, de acordo com esta expressão aqui. Com isso, então, encerramos o problema.